Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal se deslocou para o centro da arena política do país e para todo canto que se olhe, o assunto gira em torno das decisões dos ministros do Supremo. Isso porque questões que antes eram debatidas fora do judiciário passaram a ser resolvidas dentro desse poder. E é sobre a Corte Suprema que nós vamos falar hoje. O tema é a função política do STF e o nosso convidado é o desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dr. Thompson, seja bem-vindo. Obrigada pela presença em nosso programa. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho então, do papel do Supremo Tribunal Federal, que a partir da redemocratização, em 1988, passou a ser o guardião da Constituição. O que isso significa exatamente? Primeiro, é um prazer e um privilégio poder participar desse programa e é uma honra estar aqui com os senhores. Eu apenas faria uma alteração. Desde o Supremo Tribunal Federal tem a sua história, ela se inicia em 1828, quando o Supremo Tribunal de Justiça no Império foi instalado e com a República, a partir de 1891, a partir dali ele passa a ter essa função política, né? E a função política em que sentido? No sentido de intérprete da Constituição, no sentido, como se diz, aristotélico, né? Não é uma política partidária, mas ele no momento em que se interpreta a Constituição, e principalmente tem o grande poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, e aí se diz que ele exerce uma função política, repito, no sentido aristotélico da palavra, né? Quando se faz a interpretação da Constituição, que é um ato político, essa é uma função política. E cabe a ele assegurar, como dizia o Rui Barbosa, cabe ao Supremo a última palavra na interpretação constitucional. É ele que faz o controle, em última instância, da atuação dos demais poderes, inclusive do próprio Poder Judiciário. Bom, alguns especialistas apontam aí que nos últimos 10 anos o Supremo vem se aproximando mais de um tribunal mais político do que jurídico. Queria que você comentasse essa colocação. Aí eu acho que, em parte, talvez, digamos assim, eu vou recuar um pouquinho mais no tempo. Nos últimos 20 e poucos anos, digamos assim, mudou-se um pouco o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E talvez, nos últimos anos, tivemos muitos que saíram diretamente da política e talvez eles tenham sido um pouco tentados a exercer essa função. Nós já tivemos no Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, grandes políticos, né? Aleomar Balheiro, Paulo Brossard de Souza Pinto, Oswaldo Trigueiro, Prado Kelly e outros parlamentares. Então, mas eu acho que, ultimamente, houve uma tentação, digamos assim, de alguns desses ex-integrantes da política de terem, digamos assim, essa atuação um pouco mais, digamos assim, ainda lembrando do seu tempo, né? Eu queria aproveitar o gancho e gostaria da opinião do senhor em relação à escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é muito questionada, que ele é indicado pelo presidente com depois o aval do Senado. Eu acho que o método é o melhor, o que nós temos. É o método dos Estados Unidos e lá tem funcionado muito bem. O que tem faltado no Brasil? Senado. Infelizmente, o Senado da República, me parece, que não está exercendo aquela função que lhe foi cometida pela Constituição. Nós temos visto muitas das sabatinas meramente protocolares, né? Quando se repara nos Estados Unidos, por exemplo, uma sabatina lá leva até 40 dias. Às vezes 60 dias, tivemos casos. E volta e meia, alguns candidatos, inclusive indicados, são rejeitados, né? No Brasil, quer se resolver tudo numa tarde, em 2, 3 horas. Essa é a diferença. A partir do momento que o Senado da República para começar a exercer a sua atribuição, saber o que perguntar. Muitas vezes o que se percebe da sabatina é que, infelizmente, não é explorado. Ali não é o momento de fazer perguntas capciosas ou de procurar constranger, é examinar o currículo do indicado e ver se ele está à altura da Suprema Corte. Isso não tem sido feito. Então, vou voltar um pouquinho, então, para o assunto da nossa conversa. A gente vive um momento em que o poder judiciário ele aparece com muita intensidade no cenário nacional. No caso do Supremo, ele vem sendo acionado com uma certa frequência para resolver questões que poderiam ser resolvidas fora do Supremo, fora do Judiciário. Quais são os problemas disso, Dr. Thompson? Tendo em vista uma crise que nós estamos vivendo há alguns anos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, eles estão bastante enfraquecidos. Saímos há pouco de um processo de impeachment. Há 20 anos atrás tivemos outro processo de impeachment. Isso deixa só os seus traumas. O Poder Legislativo, até em algumas, digamos assim,
algumas operações, Lava Jato, Zelotes e outros, muitos de seus integrantes, digamos assim, passaram a ser investigados. Isso comprometeu a atuação deles. Neste momento, a partir do momento, digamos assim, que esses poderes perdem um pouco a sua vitalidade, quase que naturalmente o Poder Judiciário, e principalmente o Supremo, começam a preencher um pouco esse espaço, né? Poderíamos até discutir da conveniência disso. Por exemplo, o Supremo está atuando, inclusive, em vários temas, quase que legislando. É uma crítica que se faz. Acho que procedente. Mas isso se deve muito à inércia dos demais poderes. Justamente era essa questão que eu ia lhe colocar. Se essa interferência constante, principalmente do Supremo, né, em conflitos aí que poderiam ser resolvidos fora do Judiciário, seria como consequência a omissão do Legislativo em assumir as suas responsabilidades. Se deve, eu diria, até dessa conjuntura que mencionamos e da própria inércia. Há temas, por exemplo, a nossa Constituição. Aí vamos retroagir um pouquinho. A Constituição de 88 é uma Constituição, é a mais prolixa das Constituições brasileiras. É uma das mais prolixas do mundo. Se compararmos com a Constituição americana, que tem 7 artigos, 20 e poucas emendas, 27 se não me falha a memória, nós temos 245 do corpo principal, mais quase 100 do ADCT, diga-se de passagem, só o ADCT tem o tamanho da Constituição da França, então a gente vê a desproporção. Nós chegaríamos facilmente nos dispositivos, entre parágrafos e incisos, a mais de 800 artigos na Constituição brasileira. Então, ela é muito prolixa, ela convida praticamente o Poder Judiciário a dispor sobre tudo. Vários dos seus dispositivos até hoje demandam uma regulamentação que não foi feita pelo Congresso Nacional. O Poder Judiciário, de certa forma, está preenchendo essa inércia. Então, isso se deve muito a esse gigantismo da Constituição de 88. Doutor Thompson, então eu queria resgatar um pouquinho o que o senhor comentou dessa questão do poder enfraquecido, digamos assim, dos poderes que estão enfraquecidos, tanto o legislativo quanto o judiciário. Existe, então, uma certa crise entre esses poderes? O senhor acredita que há um certo desequilíbrio entre o legislativo e o judiciário? Entre o executivo entre o legislativo e o judiciário? Isso, exatamente. Eu acredito que há digamos assim, o poder legislativo, inegavelmente, ele foi bastante comprometido, digamos assim. Fica uma série dessas investigações, desses fatos que estão permeando a vida nacional. Então, naturalmente, isso tira um pouco a legitimidade dele, né? E, naturalmente, também, digamos assim, essa busca, digamos assim, o poder, há um vácuo de poder e isso acaba sendo preenchido, e naturalmente pelo Poder Judiciário, que realmente é o poder que dos últimos anos, nas últimas décadas, é o mais proeminente, vamos dizer assim, né? Tendo em vista essa conjuntura toda, né? Então, e também, face à prolixidade da Constituição de 88, a sua extensão, eu repito, é um convite à atuação maior do Poder Judiciário. O que acontece hoje, por exemplo? Medicamentos. As pessoas hoje, a matéria está judicializada, não vamos discutir se isso é bom ou não, é um fato, está acontecendo. A resolução de quase todos os problemas nacionais vai ser o Judiciário. No próprio impeachment, por exemplo, recentemente, tanto do presidente Collor quanto da presidente Dilma, ele foi todo ele judicializado, né? Seja de um lado, seja das autoridades que estavam sendo processadas, sejam daqueles que promoviam o processo, todas as questões acabaram sendo respondidas por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Até o rito do próprio impeachment, né? Que é algo que não se vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso não desgasta a imagem do Supremo? Desgasta, mas eu diria até que chega a certos momentos que ele praticamente só ele poderá decidir, até para evitar que um impasse da nação, né? Isso terá que ter um desfecho e o Poder Judiciário, no Brasil, quando há uma lesão a um direito individual, o desfecho dele, obrigatoriamente, é pelo Poder Judiciário. Então, por isso que deságua tudo isso no Judiciário e, em especial, no Supremo Tribunal Federal. Bom, doutor Thompson, se a gente chamar o nosso primeiro intervalo, a gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4. Bom, doutor Thompson, você acredita que essa crise ou esse desentendimento, não sei se a gente pode falar até em queda de braço entre o Legislativo e o Judiciário, afeta de alguma forma a democracia? Como que isso reflete? Não deveria. Digamos, a regra de ouro da democracia é justamente o equilíbrio e a harmonia dos poderes, que é um princípio que, digamos,
está presente em todas as constituições brasileiras e, no caso atual, no artigo 2º. É a regra de ouro da democracia, né? E o poder a quem cabe, em última instância, velar por esse equilíbrio é o Poder Judiciário. Então, eu não vejo, digamos assim, esse tour de força, que poderíamos dizer assim, que existe hora ou outra, não estou vendo ainda, não se vislumbra um desequilíbrio dos poderes. O Poder Judiciário, muitas vezes, se critica, não, mas o Poder Judiciário está invadindo certas competências do Legislativo. Em parte, a Constituição o convida a isso, né? E aquela inércia da atuação legislativa, que nós mencionávamos há pouco, convida. Agora, além disso, cabe ao Poder Judiciário, eu diria que a sua missão principal, e o Supremo Tribunal Federal é a primeira de sua competência, a guarda da Constituição. Sempre que houver uma alegação de violação à Constituição, naturalmente o Poder Judiciário, caberá a ele dizer se isso se verificou ou não, em especial o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não vejo realmente esse desequilíbrio. Cabe a ele a última palavra. E de uma maneira geral, como você avalia a atuação, então, da STF? Ela está sendo mais ativa do que deveria, que é uma crítica, né, sobre esse ativismo do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, fruto da Constituição de 88, veja bem, compete a ele julgar a ação declaratória por omissão do Poder Legislativo. Não foi ele que pediu essa competência, foi o Constituinte que delegou a ele, né? Então, não se pode dizer que ele está usurpando uma competência legislativa. É uma inovação que houve. Na época houve, digamos assim, até restrições se deveria ou não se adotar essa competência, mas foi atribuída pela Constituição e ele está usando de forma comedida. Não se pode dizer que o Poder Judiciário, em geral, e o Supremo em especial, esteja governando a nação. Absolutamente. Ele está sendo provocado, cada vez mais, digamos assim, por aquelas pessoas e entidades que têm legitimidade para isso, para dirimir questões de direito. É isso que ele tem feito. Uma das críticas é que muitas coisas, como o Supremo está assoberbado, né, que muitas das coisas poderiam ser resolvidas fora. Recentemente teve uma decisão sobre o amianto, a questão da proibição, da comercialização e uso do amianto, né? Se questionou que esse tipo de discussão não deveria se chegar até o Supremo, deveria ser resolvida fora dele. Aí seria matéria, diríamos, quase de um outro programa. Quer dizer, é uma questão que nós poderíamos colocar. O acesso ao Poder Judiciário no Brasil é um dos mais generosos do mundo, provavelmente o mais generoso. Eu recebi, ainda como vice-presidente da Corte, no início deste ano, eu recebi uma missão inglesa de magistrados no nosso tribunal. Quando eu disse a eles que cada um dos nossos juízes julgava, em média, como relator, 10 mil processos por ano, eles simplesmente não acreditaram e pediram para eu repetir o número. Acharam que no início era 10 mil o tribunal inteiro que julgava e já acharam um absurdo. Eu disse, não, é cada um dos julgadores na área civil, né? Então, este amplo acesso que existe à justiça no Brasil, que eu repito, eu acho que é único, isso merece ser repensado, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma discussão no âmbito das agências regulatórias, por exemplo, quando se discute um ato de uma agência, primeiro se discute lá, depois se vai ao judiciário. Então, o número percentual de litigiosidade, isso que eles gostam de buscar a justiça, é ínfimo. Então, isso é uma questão que nós teremos que nos debater, porque da forma como nós temos o acesso hoje, não haverá número de juízes jamais para julgar essas causas em tempo hábil. Aqui acontece justamente o contrário, né? Exatamente. A primeira atitude é ir à justiça. Ir à em justiça. parte, talvez até, porque, por exemplo, demandas contra a administração pública. Às vezes, ou não há resposta em tempo hábil, e praticamente, digamos, o cidadão é quase que obrigado a ajuizar uma ação na justiça. Por exemplo, em matéria previdenciária. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, aparelhar a administração para responder em tempo hábil ao cidadão. Bom, e agora eu gostaria de saber da sua opinião, doutor Thompson, em relação ao papel do Supremo na efetivação dos direitos humanos, porque tem uma corrente de juristas que acredita que, nesse caso específico, em relação à efetividade dos direitos humanos, o Supremo, sim, deve agir de forma ativista. Ele tem feito, se nós formos verificar, e isso, diga-se de passagem, ao longo de sua história. Vamos pegar um período recente da nossa história, o chamado regime militar, que às vezes se critica muito a atuação dos poderes e do poder judiciário. Vários líderes políticos que estavam sendo, digamos assim, ou perseguidos ou processados, obtiveram decisões favoráveis no Supremo Tribunal Federal. Vou citar um caso de Vladimir Palmeira. O relator foi meu avô, ministro Carlos Thompson Flores. Em 1968, plena vigência do ato institucional, o Supremo, por unanimidade do plenário, concedeu a este líder estudantil que estava preso a sua liberdade. A presidente Dilma, em 1970 ou 71, ela e seu marido saíram da prisão como?
por decisão do Supremo Tribunal Federal, e ninguém questionou. Então o Supremo sempre teve uma tradição. E a partir da Constituição de 88, que ampliou em muito o rol dos direitos, a gente pega o artigo 5º, é quase o tamanho de uma Constituição Europeia, né, que se estabelece. Ele tem procurado dar efetividade a esses direitos, né, inclusive na área trabalhista. Hoje, pode-se dizer Muitas que... questões até porque internacionais estão no Supremo, né, envolvidas. Por quê? Porque a Constituição de 88 constitucionalizou boa parte do direito, diga-se passagem, inclusive o direito do trabalho. Então, são questões que antes teriam seu desfecho final na Justiça do Trabalho, como elas foram constitucionalizadas pelo Constituinte em 88, passaram a ir ao Supremo e eles têm respondido e julgado. Uma outra função importante também do STF é o julgamento de ações penais envolvendo o presidente da República, deputados, senadores, entre outros. Nesses casos, um ponto aí que vem gerando polêmica diz respeito às decisões do Supremo sobre o afastamento ou não de um parlamentar. Onde é que está o excesso nesses casos, doutor Thomson? Bom, realmente, essa é uma questão... Quando se envolve o afastamento de um membro de um outro poder, obviamente que essa decisão, embora judicial, ela implicará, digamos assim, um certo desgaste de quem a profere. Vamos citar o caso americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, admitida a acusação de impeachment, aquela autoridade, inclusive o presidente, ela é afastada da função. Nos Estados Unidos, não. Ela só é afastada quando proferida a decisão última, né? E o próprio Poder Judiciário raramente se miscui nesses processos. Então, veja que o caso brasileiro apresenta algumas peculiaridades, né? Então, no momento em que, digamos assim, e agora surgiu, por exemplo, o caso do ex-senador Aécio Neves. Exatamente, que segundo o ministro Luiz Roberto Barroso vai entrar para a história aí como um dos erros do STF. Não sei se isso procede ou não. Cabe a ele dizer se não, né, digamos assim. Mas foi uma decisão, digamos que, obviamente, convulsionou o mundo político, né? E, inclusive, já está sendo replicada a nível dos estados. Por exemplo, o TRF da 2ª Região decretou a prisão de integrantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, a Assembleia, invocando o precedente supremo, determinou a soltura dessas autoridades. O TRF2 ratificou aquela sua decisão e essa matéria certamente acabará no Supremo Tribunal Federal. É uma questão que surgiu com a Constituição de 88, né, que realmente é uma questão nova e até porque não é que antes o Poder Judiciário não atuasse. Aí, infelizmente, nós temos que constatar um fato que também é uma realidade. Houve uma queda profunda da qualidade dos nossos homens públicos. Eu não consigo imaginar um senador Rui Barbosa, um senador Afonso Arinos de Melo Franco, um deputado Prado Kelly, um senador Paulo Brossard, Nereu Ramos, vamos ficar aqui no nosso estado, aqui de Santa Catarina. Nenhum desses homens nunca sofreu um processo. Eram homens de uma reputação ilibada. Infelizmente, esses homens não estão mais presentes na vida pública. E o que está acontecendo? Essas pessoas estão começando a ser processadas. Mas por causa disso, da perda da qualidade desses integrantes. Nesse ponto, não sei se de alguma forma desgasta o Supremo, porque se ele decide pelo afastamento, digamos que ele não fica com uma boa relação em relação à classe política. Se ele decide pelo não afastamento, ele fica numa situação complicada com a sociedade. Eu acho que se desgasta esses agentes políticos que se comportaram mal, né, vamos dizer assim. Acho que o Supremo ele tomou atitude que... o Supremo goza da prerrogativa, como dizia o Rui Barbosa, de errar por último, né? Então, as suas decisões precisam ser acatadas por todos os poderes. Eu acho que é este tipo de comportamento que está faltando. Quando o Supremo proferiu aquela interpretação constitucional, né, vamos lembrar o caso do falecido ministro originário deste grande estado, Teori Zavascki. Quando ele determinou a prisão, ele foi muito cauteloso, ele levou aquilo para a turma do senador Delcídio Amaral. Surgiu essa polêmica também. Cumpre, não cumpre. A decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Pode não gostar dela, vai se recorrer, etc. Mas nós precisamos ter no Brasil essa cultura de cumprir as decisões judiciais, todas elas, a começar pela do Supremo Tribunal Federal. Cumprir as leis, né? Cumprir as leis. Bom, doutor Thomson, tem que chamar mais um intervalo. Isso. A gente já volta, 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que discute a função política do STF. Bom,
Doutor Thompson, queria entrar agora numa outra questão polêmica envolvendo aí o STF. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o maior problema do STF é atuar como julgador de políticos com foro privilegiado. O senhor concorda? Concordo. Essa é uma inovação relativamente recente na nossa história. Eu acho que, se não me falha a memória, a emenda constitucional número 1 de 69, que atribuiu ao Supremo Tribunal Federal essa competência originária. Os nossos parlamentares antes eram julgados pela justiça comum. O senador, por exemplo, o senador Nelson Carneiro, que foi um grande parlamentar, o autor da lei do divórcio, ele foi julgado, ele foi atribuído à prática de um delito, ele foi julgado pelo Tribunal do Júri, quando senador nos anos 60. O pai do ex-presidente Fernando Collor teve um célebre caso no Senado, onde ele teve uma disputa e foi atirar num dos colegas e acertou um terceiro, né? E ele foi julgado pelo Tribunal do Júri. Então, isso foi uma inovação na nossa história e numa época, digamos assim, que, digamos, se imaginava, até pela qualidade do nosso parlamento, que seria pouco utilizada essa competência. Infelizmente, nos últimos anos, ela mostrou que o Supremo Tribunal Federal, e diga-se de passagem, não só o Supremo, os tribunais, eles não têm, digamos assim, eles não têm condições, até materiais, de julgar originariamente parlamentares. E nós estamos vendo com essa profusão de parlamentares processados que não se consegue fazer uma justiça em tempo hábil. Olha o julgamento, por exemplo, que se chamou a ação penal 470, o caso do mensalão. Olha o número de anos que levou só para receber a denúncia. Ele levou 4, 5 anos para receber a denúncia, outros tantos para julgar a ação penal. Agora tem vários parlamentares sendo processados na Lava Jato, e aí sempre vem aquela comparação. A atuação do juiz Moro e a atuação do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Quer dizer, aquela versatilidade que acontece no primeiro grau, onde, inclusive, diga-se de passagem, os réus têm toda e ampla defesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a maior democracia, os presidentes da República e todas as autoridades são processados em primeira instância. Então, eu acho que o parlamento está examinando uma emenda constitucional nesse sentido, o Senado já aprovou, extinguindo o foro por prerrogativa de função. Acho que deveria ser aprovado pela Câmara também. Exatamente, né? Essa é uma questão que tramita no Congresso e também está em discussão no Supremo. No Supremo, eles querem interpretar, restringindo, digamos assim, o texto da Constituição nesse particular. Agora, acho que seria até bom para o Parlamento aprovar isso antes, o mais rápido possível, e seria bom para eles, e é o que a população quer. E o Poder Judiciário também quer. Exatamente. Porque nós, juízes, também passaremos para o primeiro grau. Não são só eles. Porque hoje, eu, por exemplo, sou desembargador, um membro desta corte aqui, e se cometer um crime é julgado no STJ. Nós também iremos para a primeira instância. Não são só eles, não. Todas as autoridades irão. O ministro Supremo irá para a primeira instância. Então não se pode dizer que é digamos assim, é uma perseguição a parlamentares. Todos nós iremos para o primeiro grau. É uma das críticas que se faz justamente à questão da Lava Jato e que, embora eles tenham números muito expressivos em relação às condenações, mas que na prática, por conta da demora dos julgamentos no Supremo, a efetividade não acaba sendo aquela esperada como deveria merecer o tamanho que é a Operação Lava Jato. Né? Exatamente. O grande problema da justiça brasileira hoje é justamente a falta de efetividade de suas decisões. Tendo em vista o número de recursos quase interminável, isso vai prolongando, digamos assim, o processo ad infinito. Bom, então, gostaria de aproveitar que você fizesse para a gente assim, uma espécie de balanço de como é que está os processos na Lava Jato, já que o senhor comanda aí a Corte, né, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é responsável pela revisão dos processos da Lava Jato. Talvez esse número que eu vá dar já esteja superado. Nós já julgamos, só o nosso tribunal, em relação à Lava Jato, nós já julgamos mais ou menos uns 840 processos. Já passaram pelo tribunal, né? Digamos assim, da 13ª Vara, onde o titular hoje é o eminente juiz Sérgio Moro. Nós já examinamos 840 e poucos processos. Aí, entre habeas corpus, mandado de segurança, apelações criminais e várias exceções de suspeição. E o grau de reformabilidade, e diga-se de passagem, esses processos todos foram até o Supremo Tribunal Federal, boa parte. E o grau de reforma foi ínfimo. O núcleo, digamos assim, da peça acusatória do Ministério Público não foi alterado. Alterou-se pontualmente, digamos assim, uma prisão preventiva, um ou outro foram absolvidos dos réus também,
Também houve réus já absolvidos, mas, digamos, o núcleo acusatório foi mantido. Bom, doutor Thompson, a gente está caminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria de fazer ainda uma última pergunta. Tem, nesse momento que a gente vive de crise política e econômica, muitos falam também de uma crise ética, tem se levantado a questão de reformas também, a questão da reforma trabalhista e a extinção, o mesmo fim da Justiça do Trabalho e uma possibilidade de ela ser incorporada pela Justiça Federal. Como o senhor vê essa... Eu vou começar respondendo pela última parte da pergunta. A Justiça do Trabalho foi uma das grandes criações do presidente Vargas, né, com a própria CLT. Acho que a CLT precisa ser atualizada no tempo, como várias outras leis. Isso está sendo feito pelo poder competente e a sua legalidade e constitucionalidade também será examinada pelo poder competente, que é o Poder Judiciário. Quanto à extinção da Justiça do Trabalho, eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Nós, juízes federais, até se até cogita de uma incorporação. De juízes federais, que eu saiba, ninguém leva sequer a sério essa proposta. A Justiça do Trabalho é uma grande justiça, ela veio para ficar, inclusive, ela é de uma estrutura muito maior que a própria da Justiça Federal. E eu quero prestar uma homenagem aqui, um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, e há 2 anos passados, a convite do TRT da 4ª Região, sede de Porto Alegre, eu tive a oportunidade de prestar uma homenagem, uma conferência sobre a vida e obra dele, o ministro José Eloy da Rocha, que eu acho que, se não foi o primeiro catedrático de Direito do Trabalho, foi um dos primeiros, né, juntamente com Orlando Gomes e Egon Gottschalk, mas eu acho que talvez ele tenha sido o primeiro. Foi um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, catedrático de Direito do Trabalho. Então, foi um grande juiz, nós lembramos a vida e obra dele, o filho dele foi juiz, desembargador do TRT da 4ª Região, e era um homem, digamos assim, que engrandeceu muito o Supremo Tribunal Federal. Tem causas interessantíssimas julgadas por ele lá, inclusive de Direito do Trabalho. Eu não vejo a menor possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho. E diga-se de passagem, a nossa Justiça do Trabalho, na forma como constituída, é única no mundo. E merece todos os nossos elogios. Bom, doutor Thompson, agradeço mais uma vez, foi um prazer conversar com o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade que eu tive de aqui comparecer. Muito obrigado. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com o desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4. Nos vemos no próximo programa. Até lá!